Olá, caros alunos! Hoje vamos ter mais uma aula de física e vamos continuar com a temática energia. Hoje a aula vai falar das transformações de energia que ocorrem em diferentes sistemas físicos. Vamos lá? Primeiramente, vamos retomar o conceito de energia, que a energia está sempre presente na linguagem do nosso dia a dia. Energia, calor, temperatura são palavras que muito utilizamos de forma indiscriminada, mas que têm significados muito diferentes. Costumamos, pelo cotidiano, confundir calor, por exemplo, com temperatura, mas depois nós veremos que são conceitos bem diferenciados. Dizemos que o petróleo é energia, dizemos que a energia está a esgotar-se, nessa sala está muito calor, quando deveríamos dizer, na verdade, que o petróleo é uma fonte de energia, que certas formas de energia estão a esgotar-se e nessa sala a temperatura está muito elevada. Mas como é que a gente traz esses conceitos de forma correta? Basta assistir as nossas aulas de física que a gente vai aprender como falar corretamente nos termos científicos. Vamos lá? Então, o conceito de calor diz que o conceito de energia diz: a energia é uma propriedade de todos os corpos que se manifesta em diferentes formas, sendo detectada pelos efeitos que produz. Por exemplo, a energia é uma grandeza escalar que se exprime no sistema internacional em unidades de Joule. Quer dizer que a energia em um sistema pode ser medida, ela pode ser calculada. Então, nós vamos, a partir de agora, ver como é que se dá esse processo de medida e de cálculo de energia. Bom, nós temos aí primeiramente as formas de energia, que a energia é uma só e só assume duas formas fundamentais designadas por energia cinética, que é a energia associada ao movimento, tá? No caso, ela está relacionada à velocidade do corpo e à massa desse corpo, e quanto maior for a massa e a velocidade do corpo, maior será a sua energia cinética. Através da equação energia cinética igual a mv² sobre 2, nós podemos calcular a quantidade de energia de movimento de uma partícula. E temos também as energias potenciais, que elas podem se dividir em energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia potencial elétrica. Então, a energia potencial, ela é uma energia que se encontra armazenada nos corpos. Portanto, ela pode ser contida num corpo, numa partícula. E deve-se à sua existência a interação entre as partículas que o constitui a uma dada condição, a uma dada grandeza. Então, no caso, a energia potencial gravitacional ou gravítica resulta da interação dos corpos com a Terra e depende da massa e da distância em que esse corpo está de um ponto de referência, no caso de uma altura do solo ou de um ponto a se observar. Tá? No caso, a energia potencial gravitacional, ela pode ser determinada através da equação H, que é a altura, vezes massa, vezes a aceleração gravitacional local, tá? Então, se eu tenho um corpo que está suspenso a um certo nível do solo, esse corpo ele pode armazenar energia gravitacional enquanto estiver nessa posição. E conforme uma dessas grandezas diminuir, a energia gravitacional, potencial gravitacional também diminui. Então, quer dizer que a energia cinética, no caso, ela é diretamente proporcional à massa do corpo e proporcional à velocidade ao quadrado desse corpo. Já a energia potencial gravitacional, ela é diretamente proporcional à massa, ao desnível, ao deslocamento e à gravitação do local. Tudo bem? Anotem bem direitinho aí essas equações. Então, vamos lá. Bom, quanto à transferência de energia, a energia é algo que não se vê, nem se toca, manifesta-se sobre diferentes aspectos. A energia transfere-se entre corpos, então eu faço a conversão de energia de uma modalidade para outra. As transferências de energia ocorrem sempre que a energia passa de um sistema para outro. Cedência de um sistema, que no caso o sistema seria a fonte, e o outro sistema seria o receptor. Então, nós temos aí a ilustração, podem observar no nosso slide, que eu tenho uma fonte para transferir energia, tá? E eu tenho um receptor para receber essa energia.
Então eu tenho uma movimentação, uma conversão, um movimento de energia de um sistema para outro. Então, um receptor de energia recebe energia cedida pela fonte e durante a transferência, a energia da fonte diminui e a do receptor aumenta. Entenderam o esquema? Vamos lá. Bom, as transferências de energia entre sistemas são frequentemente acompanhadas de transformação de energia. Uma forma de energia transforma-se em outra modalidade de energia, e uma manifestação de energia converte-se em outra diferente. Então, em um sistema que funcione como receptor, numa transferência de energia, pode comportar-se como fonte noutra transferência. Não existe uma determinação fixa de quem é a fonte e de quem é o receptor. Vai depender para qual direção essa energia está sendo convertida, para qual fluxo, né? Se é do corpo de maior energia para o de menor ou de menor para o maior, sendo num processo forçado, no caso, esse segundo exemplo. Então, as fontes e os receptores transformam, normalmente, uma manifestação de energia noutra diferente. Então, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É nessa máxima que nós estamos trabalhando o nosso conteúdo de hoje. Bom, continuando na transferência, nós temos aí as duas formas fundamentais de energia, pode se converter na outra. Por exemplo, num corpo em queda livre, a energia potencial gravitacional transforma-se em energia cinética, porque a partir do momento que eu estou perdendo altura, eu estou ganhando velocidade. Num corpo lançado para cima, a energia cinética vai se converter em gravitacional, porque conforme o corpo sobe, ele perde velocidade, portanto perde energia cinética, mas ganha altura. Então, ao ganhar altura, eu aumento a minha potencial gravitacional. Então, eu tenho uma inversão do fluxo da transformação de energia. Entenderam? Ok. Então, vejam só. Com essa conversão de energia, nós temos uma propriedade, uma grandeza física chamada potência. O que seria potência na física? Potência na física, ela relaciona a quantidade, a modalidade de energia a ser convertida numa unidade de tempo. Por exemplo, é uma grandeza física que relaciona a energia transferida por um sistema com o tempo na qual ocorre essa transferência. Então, pegando esse conceito, a gente chega na equação de potência. Potência nada mais, nada menos é a relação de energia por tempo, portanto, é uma divisão da quantidade de energia convertida pelo tempo de conversão. Então, vejam aí no nosso esqueminha. Potência, representado pela letra P, de preferência maiúsculo, é igual a E sobre ΔT. E quais são as unidades de potência? Nós temos aí um bocado de unidade, mas no sistema internacional, que é o principal sistema que a gente trabalha, nós temos a potência dada em watt, onde o símbolo é W, né? E temos os seus múltiplos, que é o quilowatt, que no caso 1000 watts, o megawatts, que vai ser 1000 quilowatts e, né, 1 milhão de watts. Tudo bem? Anotem, não esqueçam de fazer as suas anotações para conseguir resolver as atividades logo mais. Então vamos lá. Bom, na conservação e dissipação de energia, nós temos aí, se na equação da potência, que é energia sobre tempo, eu isolar a grandeza energia, eu vou ter que energia é o produto vezes o tempo. Então, ao medirmos a potência em quilowatt e o tempo em horas, a energia ela pode ser determinada em unidades de quilowatt-hora. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento dessa unidade. Para quem está lembrando de onde ela vem, lá da nossa continha de luz. A nossa energia elétrica, ela normalmente vem em quilowatt-hora e não em joule, como é no sistema internacional. Então, é a unidade mais usada em termos práticos para energia elétrica, como a gente encontra lá nos nossos contadores domésticos. Vamos? Então, a energia, ela é total ao entrar, né, onde eu venho da fonte, e da fonte, no momento que eu faço a conversão, o receptor ele não vai receber 100% dessa energia em forma convertida. Então, nós temos aí a divisão da energia fornecida
em energia útil, que é aquela que eu vou utilizar, aplicar, né, após a conversão, e a energia dissipada, que é aquela energia que eu vou perder nessa transformação. Sempre tem perdas, né? Então, vejam só, a energia útil é a fração de energia fornecida a um aparelho que é utilizado para concretizar o fim do que se destina, e energia dissipada é a fração de energia fornecida que não é utilizada para o fim que se destina ao aparelho, sendo essencialmente transferida para o exterior, como calor, ruído, luz. Então eu tenho uma energia aí sendo convertida, mas não aproveitada para a sua finalidade. Então a gente chama de energia dissipada, alguns chamam de energia perdida, mas como a gente tem aquela falazinha, né, nada se perde, né? Então a gente fala de energia convertida não aproveitada, portanto o termo correto seria dissipação. Ok, então aí nós temos o que seria a energia fornecida seria energia total, a energia utilizada, útil, né, é o que eu aproveito, é o que eu quero utilizar, e a energia dissipada é o que eu não quero utilizar. Então vejam aí no nosso esquema, tem um aparelho de televisão, né, como vocês podem estar olhando, bem moderno, nós temos aí energia elétrica entrando no aparelho, mas aí nós vamos ter a televisão usando essa energia elétrica para converter em energia luminosa e sonora, que é para isso que a televisão serve, e eu tenho lá atrás, se vocês passarem a mãozinha atrás da televisão, em volta dela, vocês vão sentir, né, uma temperaturazinha mais elevada. Essa elevação de temperatura se dá exatamente pela energia térmica. A energia térmica eu não estou utilizando no aparelho de televisão, ela não tem finalidade nesse aparelho, então ela é uma energia dissipada. Aí com isso, a parcela que eu aproveito da energia total, ela é representada através de uma outra grandeza física que a gente chama de rendimento, quer dizer, a porcentagem do aproveitamento da conversão de energia. O rendimento ele é representado por uma letrinha grega chamada eta, que parece um Nzinho com a perna maior na frente. Ele relaciona a energia útil dividido pela energia total. Então, como eu já disse, energia sobre energia, o rendimento não vai ter unidade. Ele vai ser representado em porcentagem, é uma grandeza adimensional. Então, nós temos aí, tá? No caso, se eu estou colocando 80 joules de energia, mas desses 80 eu estou aproveitando 30 e estou jogando fora 50, então eu vou dividir o 30 que eu estou aproveitando pelo 80 que eu estou recebendo. E com isso eu vou saber qual a porcentagem de aproveitamento. Então é isso que nós chamamos de rendimento, ok? E para concluir a nossa aula de hoje, nós temos aí que a energia total do universo permanece constante. Então, pelo cálculo do rendimento de um aparelho, podemos comprovar que este valor é sempre inferior a 100%, porque nós nunca vamos ter um aproveitamento ideal de tudo que se entra ser aproveitado em útil, sempre haverá perdas. Então, mas essa energia ela não desaparece, pois corresponde apenas à energia que não pode ser aproveitada de forma útil. Mas a quantidade total de energia existente antes do aparelho funcionar é igual à quantidade de energia total após o seu funcionamento. O que diminui apenas é a quantidade de energia útil. Então, porque se eu somar a energia útil com a dissipada, eu tenho sempre o total fornecido, tá? Então, se a energia se conserva, por que dizemos que estamos a gastar energia ou porque temos que poupar energia? Bom, quando dizemos estamos referindo à energia dissipada que se degrada nos aparelhos e não pode ser aproveitada de forma útil, então a gente diz que a energia está gastando. Então, e essa energia não se perde, mas ela se transforma e se transfere de tal modo que pode ser novamente utilizada. E a degradação da energia, que é a parte que é desperdiçada, que não deixa, contudo, a ser de energia, só que ela vai para outra finalidade, que não é aquela que eu estou precisando no momento. Então, pessoal, atualmente a utilização racional da energia, nós temos menos energia dissipada, quer dizer, mais útil. Poupando energia é um dos nossos propósitos hoje. Então, deve-se usar a energia somente necessário para uma certa tarefa. Então, vale a dica de hoje.
Prestem atenção no conteúdo e não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Até mais!